Bom dia a todos. Então, eu sou a Aline Aparecidinha, moro aqui em São José dos Campos, atuo já faz muito tempo aqui, na minha paróquia como coordenadora do movimento do Terço da Misericórdia, de divulgar a misericórdia. Mas Jesus, através dessa misericórdia, desse diário de Santa Faustina, me fez encontrar a Luísa Picarreta, E eu me apaixonei. Eu já era apaixonada por Santa Faustina, me apaixonei agora pela Luísa Picarreta. E a vida na Divina Vontade, que eu sempre, por causa da Santa Faustina, eu voltei a uma intimidade com Deus. Voltei a viver, para a vontade de Deus, totalmente centrada, na busca da santidade. E aí, por causa desse desejo profundo, Jesus acabou me levando para conhecer a verdadeira santidade, a única e verdadeira, a santidade que ele deseja hoje, para o tempo de hoje. Que ele fala que as outras santidades não interessam para ele mais, Ele fala no livro do céu que a única santidade que interessa para ele é essa. Então, aí a gente traz, no nosso canal, na nossa missão, do Fiat Voluntas Tua Brasil, essa intenção de divulgar a divina vontade, o dom da divina vontade. O dom da divina vontade é você voltar a ser como Adão era antes de pecar, Antes de Adão pecar, ele era santo, 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 como Deus também é santo, plenamente santo, Então, ele era totalmente puríssimo. Adão era puríssimo por causa disso. Então ele pecou, depois que a Eva acabou seduzindo, ele pecou e aí ele caiu de um alto grau de santidade para o pior grau de todos. Então foi bem complexo o negócio. E Deus, ele não conseguia mais perdoar Adão. Não porque Deus não quis perdoar, mas Adão é quem não pediu perdão para Deus. Do jeito certo, do jeito correto. Como é isso? Então, vou explicar. Então, o dom da divina vontade é você ter a mesma vontade que Deus tem. É você estar em posse de tudo que Deus, como Ele deseja as coisas, na ordem que Ele deseja, tudo muito perfeito. Então, o principal elemento que mais ainda influenciou após a Eva comer a fruta, Jesus explica no livro da Maria Valtorta, ele explica que na hora que comeu a fruta, Adão, ele começou a ver Eva com olhos de sedução, Ela começou a se insinuar, e querendo o sexo, por prazer, por único prazer, por puro prazer. E essa não era a vontade de Deus. Deus, ele não queria que nós utilizássemos a sexualidade como prazer, puro e simples, só por prazer. Ele queria que nós utilizássemos a sexualidade assim como os animais usam a sexualidade, para procriação. Essa é a ordem da divina vontade. Os animais, Jesus fala que eles nunca saíram da divina vontade. Os animais, as flores, as árvores, elas também são fecundadas, Elas também têm fecundação, O pólen das árvores produzem a fecundação de outras árvores e tudo mais. Os animais, as borboletas, os beija-flores, os passarinhos, eles, os insetos, eles sugam o pólen de uma planta e leva para outra planta, para a flor, do macho para a fêmea, tem uma árvore que é macho, tem uma árvore que é fêmea, então vai lá e fecunda aquela árvore e ela começa a dar frutos. Então Deus, ele utiliza toda uma coisa bem ordenada, um equilíbrio, uma harmonia plena. Mas na hora que a Eva comeu a fruta, ela recebeu a abertura dos olhos dela para ela ser como Deus, ela querendo ser como Deus e querendo ela decidir o que era o bem e o mal, o que era o certo e o errado na hora que ela queria. Então, ela quis ser como Deus e poder produzir vida a hora que ela quisesse.
ela ser mãe na hora que ela quisesse, não na hora que Deus iria permitir. Então, ela queria, por exemplo, fazer sexo à vontade com Adão, né? E é o que é hoje, né? E se tiver um filho, ela poder abortar, aquela coisa toda. Naquela época, claro que não pensava desse jeito, mas evoluiu para o que é hoje, né? Hoje, vocês veem como a mulher se transformou. Então, é mais ou menos, continua o mesmo processo. Adão, quando ele desobedeceu e ele percebeu que ele ofendeu a Deus, ele falou, não tem como mais. Agora vocês já, né, abriram os olhos de vocês agora não concordam comigo, vocês já saborearam o fruto proibido, né, o prazer, vocês não vão abrir mão desse prazer do sexo. E vocês não se arrependeram, né? Vocês nunca vão se arrepender porque vocês gostaram muito de fazer o sexo do jeito que vocês, né? Não quer dizer que a fruta é a Eva, né? Não vamos pensar assim, mas tem bastante elementos envolvidos nisso. Adão, ele estava lá naquela situação onde ele culpou Eva por ele ter pecado. Ele falou assim, mas a culpa não foi minha, foi ela que veio e me trouxe a fruta e eu comi. Ela que veio e me seduziu e eu comi. Então eu não tenho culpa. Então ele é tão sem vergonha e ele é como todos os homens de hoje, que não assumem a culpa, que não assumem a paternidade, que não assumem o seu papel. Então continua. Aí Jesus fala, se a Eva tivesse comido a fruta, experimentado aquele momento, de repente, aquele momento que ela passou sozinha foi o momento que ela se masturbou. É uma coisa horrível, mas é bem parecido com o que Jesus explica para Valtorta exatamente isso. Que a cobra, né, o demônio, trabalhou para que a Eva se tocasse, entendeu? E sentisse prazer sexual. E aí ela primeiro teve essa experiência, depois ela falou assim, eu quero o meu homem, eu quero o meu homem, eu quero o meu macho, vou atrás do meu macho, entendeu? E aí acabou que ela seduziu o macho dela na hora que não era a hora certa e acabou acontecendo. Então, eu não falo muito disso nos meus vídeos, tá? Porque eu sei que é uma parte muito escandalizada dessa situação. A gente vai começar os estudos, né, do livro da Valtorta agora em maio. E eu ia deixar essa explicação para maio, né, para quando a gente lesse esse conteúdo da Valtorta. Mas como a Denise pediu para mim explicar um pouco, que é o dom da divina vontade, então eu estou explicando agora. Então o que acontece? O homem, ele é imperfeito. Deus, ele perdoou essa realidade da sexualidade, ele perdoou, tá? Ele não tem problema com Adão. É o Adão que tem problema com Deus, entendeu? Porque para o Adão voltar à ordem primordial para o qual ele foi criado por Deus, para que nós, os seres humanos, hoje voltarmos à ordem primordial é a coisa mais difícil que tem. A gente primeiro tem que se sentir perdoado por Deus e querer mudar a nossa vida, mudar a nossa condição. Mas primeiramente, né, a gente tem que se sentir perdoado por Deus. E a gente não se sente perdoado por Deus porque a gente não se arrepende desse pecado até hoje. A gente não se arrepende disso. Então, naquele momento em que Adão ele não assumiu a culpa, que ele falou que a culpa era de Eva, Deus olhou para ele e falou assim, nossa, não tem mais como fazer. Eles vão ter que sair daqui porque não é compatível, né, esse Éden precioso, esse jardim tão maravilhoso e harmônico não é compatível com essa desigualdade, nessa situação, né, de não conformidade com a minha vontade. Não dá para permanecer assim. Ele não entendeu, né, porque se ele tivesse pedido perdão para mim, e aí eu ia curar ele, Se ele falasse, pai, me perdoa, pai, eu fiz uma coisa errada, não era para eu ter feito, eu não quero fazer isso, eu não quero mais fazer isso, pai, eu não quero mais isso, não é isso que eu queria, pai, se ele conversasse com Deus, se ele tivesse mesmo um momento com Deus, onde ele assumisse que ele estava, né, doente, Jesus fala isso na Valtorta, se ela assumisse que ela estava doente, eu curaria, então Deus iria curar eles.
e eles iam se tornar como irmãos novamente, se vendo como irmãos novamente, né? Mas ele deu a Eva para ser esposa de Adão, aí não é para poder ser irmãos, né? É para ser essa coisa assim, de ser a companheira, a ajudante, a pessoa, né, que ia ser o apoio de Adão, totalmente o apoio de Adão. E não foi, ela, né, pensou por si própria. Ela não ajudou Adão naquele momento ali para poder conservar-se limpo com ela, né? Então deu nisso. E Adão não teve capacidade de admitir o seu erro, o seu pecado, se arrepender e pedir a cura para Deus, porque ele não quis a cura. Porque ele não pediu, ele não reconheceu o pecado. O pecado era de Eva, não dele. Então, é complexo. Então, a história é bem complexa de falar. Então, por isso que eu estou falando disso, por causa que o dom da divina vontade é você voltar à ordem primordial para o qual você foi criado por Deus. Mas a gente não precisa ficar preocupado com isso, né? O pessoal chegou aqui, eu vou ter que sair. A gente não precisa ficar preocupado em agora, nesse momento, a gente já fazer com que mude essa condição, né, da sexualidade hoje. Porque nós temos o Papa, ele resolveu esse problema. Ele já ligou o céu e a terra referente ao casal, né, à união unitiva. E Jesus resolveu o problema também, porque ele nos salvou e nos perdoou. E agora, o que ele quer? É que nós nos sintamos perdoados, totalmente perdoados, e busquemos a cura, né? Mas a gente tem que aceitar as coisas na realidade em que elas são. A gente não pode mudar a realidade de hoje. A gente não pode obrigar as pessoas. A gente quer viver essa santidade purificada, mas a gente não pode obrigar as pessoas a viver isso. Então, viver na divina vontade hoje é um desafio, né? Onde a gente vai aceitar tudo o que acontecer com a gente. Tudo que acontecer com a gente aceita como vontade de Deus. E estudar o livro do céu, vocês estão começando agora, então vocês vão ver muita coisa pela frente. E Jesus, ele vai falar desse elemento do Adão, do Eva, mais para frente, vai demorar um pouco. O que ele primeiro vai fazer é purificar a gente, purificar da gente ter essa vontade de querer ter as coisas fora da vontade de Deus. Primeiro é isso. É o primeiro processo. Aí ontem veio uma pessoa que ela falou assim: ai, Aline, eu não consigo dar conta de estudar todos os dias o trecho do livro do céu. Eu tô lá, eu quero muito participar da divina vontade. Você falou que é obrigado a estudar o livro do céu todos os dias. Partilhar, eu não tenho condições de fazer isso. Aí eu falei para ela: não é obrigado você fazer todos os dias. Você está no grupo, permanece no grupo, fica ouvindo a partilha das outras irmãs e vai se alimentando dentro da sua possibilidade. E você partilha pelo menos uma vez por semana. E faz uma partilha resumida de todos os trechos, porque já que você não tem tempo, não tem problema. Mas vai saboreando o conteúdo e vai compreendendo aos poucos, eu falei para ela. E não desiste da divina vontade por nada, por causa disso não é motivo. Vocês que estão aqui aprendendo diariamente, Deus tem um propósito para vocês, de que vocês vão ser os primeiros filhos a entrar no reino da divina vontade. Quando vier o reino da divina vontade, como que vai ser? A terra vai ser purgada. Todas essas pessoas que não tiverem disposição para aceitar a verdade, né, que vai ser transformada na terra, essas pessoas vão ser tiradas. E só vai ficar as pessoas que têm disponibilidade e que querem muito viver na vontade de Deus e que aceitam o que Deus quiser colocar, né, no nosso coração de regra. Então, depois do aviso, vai vir um aviso, que Nossa Senhora, né, nas suas mensagens, ela tem avisado que vai vir um aviso que vai abrir as consciências. E esse aviso vai revelar o pecado do homem, desde Adão. Vai revelar toda a história do pecado. Nós vamos saber tudo isso, vamos aprender. O livro do céu já nos diz antes, mas a gente vai entender, todos os seres humanos vão entender isso. Toda a terra vai ser mergulhada na verdade. E aí, quem não aceitar, quem for como Eva e não querer aceitar, que não tiver como Deus consertar o coração dessa pessoa, essa pessoa vai ser tirada da terra, ora para ser condenada ao inferno, ora para ser purgada no purgatório. E quem ficar na terra vai viver a nova ordem de Deus, o novo reino, o reino que vai se tornar o Éden novamente. Essas pessoas vão viver desse jeito que ele quer, como famílias,
né? Casais, famílias, solteiros, vai ter toda a ordem de pessoas. Quem é solteiro vai ser puro, puro, puro como São João, como Maria, como José, como Jesus. E quem for casado vai viver a santidade do casamento, aonde o sexo entre o casal só vai acontecer com finalidade plena de ter o filho, só no tempo fértil em que a mulher está fértil para poder, que está ovulando para ter uma vida humana. Então a gente vai entrar na ordem como Deus quer. Os animais, Jesus fala que os animais eles não nos aceitam, que eles são terríveis com a gente. Os animais selvagens, eles querem nos comer mesmo, eles querem nos matar. Por quê? Porque nós somos o pior tipo de ser da face da terra, porque nós saímos da harmonia do Criador. Então, que os elementos, eles vêm contra nós, que eles nos odeiam. Mas só que eles têm que nos amar por causa que eles amam a Deus, eles vivem na divina vontade, eles têm que nos tolerar por amor a Deus. Então o sol continua nascendo porque Deus permite. A lua continua lá no céu porque Deus permite, né? A água continua, os oceanos continuam no lugar deles porque Deus permite. De vez em quando Deus quer castigar a terra por causa do pecado dos homens que aumenta muito. E aí ele permite um tsunami como já aconteceu, né? E assim vai. Então os castigos estão vindo para sempre alertar o homem de que ele está indo numa corrente de pecado cada vez pior. Então, não tem demônio na história da divina vontade, só tem o pecado do homem, né, que ele tem que se curar, que ele tem que pedir essa cura, ele tem que desejar essa cura de uma vez por todas. O demônio é utilizado na divina vontade como meio de santificação. Quando Deus quando ele permite um mal, é o demônio que às vezes, né, ele pode permitir que se aproxime de nós, mas não para nos fazer mal, mas sim para nos testar a fé, né? Testar a nossa resistência, porque Deus ele quer testar a gente, para ver se a gente realmente quer viver na divina vontade. Então ele vai purificar a gente, permitindo situações bem chatinhas na caminhada, mas tudo faz parte do processo. Então é isso aí, tá? Não me desculpa se vocês ficarem um pouco escandalizados com tudo que eu disse, porque são verdades muito profundas da divina vontade. Mas o dom de viver na divina vontade é você ter essa plena vontade, a mesma vontade que Deus tem, né, de sermos santos, totalmente santos, sem nenhum pecado, nenhum. Voltarmos a ser a ordem como Adão era antes de pecar e Eva era antes de pecar. E é isso que Deus quer caminhar. Mas só vai acontecer isso plenamente no reino da divina vontade. Por isso que a gente tem que pedir o reino da divina vontade, que o reino não vai ser só para esse fato sexual, vai ser para todo o resto, vai ser em todos os âmbitos. Né? Ele vai voltar todos os bens que era no Éden, do jeito que era o Éden antes, vai voltar a ser a terra novamente. E era um paraíso fabuloso. E o Adão e Eva, eles não vestiam vestes humanas, eles vestiam vestes de luz. Eles eram como Jesus ressuscitado. Ele fala que a veste de Adão e Eva era de luz. Então, você imagina, ele via a Eva brilhando, não conseguia ver o corpo dela. Ele só conseguiu ver o corpo dela quando ela pecou, porque ela perdeu a veste de luz da pureza. Então a gente vai ter essa veste de luz novamente. Deus vai nos limpar, vai nos purificar nesse grau. E vai ter muitos dons, a gente vai ter muitos dons novos que nunca foram vistos. Até São Luís Maria de Montfort fala desses dons, desses santos dos últimos tempos, que somos os filhos da divina vontade. É muito maravilhoso, eu quero viver isso. Então, por isso, o filho da divina vontade é a pessoa que entende isso e pede o reino da divina vontade. Só vai vir o reino da divina vontade se tiver filhos da divina vontade na terra querendo o reino. Jesus fala que só manda o reino quando tiver filhos da divina vontade querendo o reino. Então, quem não quiser esse reino, né, não vai estar aqui para poder participar desse reino em vida, na terra. Amém, filhos?